gente tira a calça jeans, bota o fio dental e sai por aí exibindo livremente o nosso corpício pelas areias das praias. Mas antes mesmo do termômetro bater 40 graus, já tem gente suando a camisa no famigerado Projeto Verão. Mas depois das águas de março, o que sobra da nossa saúde mental esquecida em nome do corpo perfeito do Instagram? A treta de hoje são as cinzas do Projeto Verão. E eu pergunto pra vocês, meninas, vale a pena? Não. Podemos terminar esse Melissa projeto. Fitness, ela tá constantemente num projeto verão dela de... Não, é o projeto yoga, é diferente. Projeto yoga. Não, Ela é espiritualizada. Mas isso é uma questão louca, assim, porque quando eu comecei a correr porque eu tava sem grana pra pagar a academia mesmo. Então, correr era de graça e eu comecei a correr, beleza. Aí, depois eu comecei a praticar yoga porque eu tava meio pirada mesmo. E aí, nisso que eu fiz esse combo, o meu corpo começou a mudar. E eu não sabia que yoga fazia essas coisas, porque eu achava que yoga não fazia nada, só ficava me esticando, meditando e tal. Então, foi uma coisa que aconteceu meio sem querer, assim, acabar entrando nos padrões fitness. E isso acaba sendo armadilha, porque você começa a se identificar com a imagem, aquele narcisismozinho, né? A pessoa já com muito leãozinho no mapa e tal. Pouco narcisismo pra lidar. Tem problema de narcisismo. Quem é essa pessoa? Então, Mas foi um choque, amiga, porque normalmente a gente não ia muito pra praia junto. A gente até foi várias vezes nos últimos tempos, mas não era um rolê que a gente costumava fazer. Aí a gente fez aquela viagem de praia. Eu te vi seminua de biquíni, eu falei, que isso? É figurante de 300? Que isso? A mulher com o abdômen trincado. Foi matar um besouro, parecia uma guerreira? Uma guerreira do 300 mesmo. Jesus, fiquei chocada em Cristo. Não, mas foi uma parada meio natural e tem várias questões também de um resgate da figura de Ártemis, né? Porque desde criança eu sempre fiz muita atividade física. Eu gostava, né? De fazer várias coisas. Jogar futebol, andar de bicicleta, por conta do meu pai também, que sempre teve uma rotina, assim, de esportes. Isso foi uma coisa que acabou se perdendo, né? Então, teve também esse resgate. Então, para mim, é uma questão de um modo de ser também. Então, me deixa muito feliz tá fazendo atividade física. Então, às vezes, tipo assim, meu domingo é pegar a bicicleta, ir pra praia e curtir a panca. Eu não gosto nem de chamar ninguém para ir comigo. Eu gosto de fazer esse rolê sozinho. Mas, enfim, a gente está nesse momento também, desse lado sombrio, da estética atlética ter sido escolhida como um padrão, assim. Eu acho que a questão é você viver bem no seu corpo, né? É o que você está falando. Você redescobriu um chamado de Ártemis, que é uma deusa atlética. E que isso tem sinergia com a maneira que você existe nesse mundo. Então, viver bem no seu corpo é muito importante, porque você é também o seu corpo. Seu corpo faz parte dessa trindade, né? Corpo, espírito e alma, né? São os 3 elementos de constituição da sua existência. Isso eu acho muito legal. Mas é o que a gente já falou nesse podcast talvez 1 milhão de vezes. Que amar o seu corpo, viver bem no seu corpo, existir pleno no seu corpo, em contato com o seu corpo, é muito diferente dessa relação de corpo como imagem e do seu valor existencial e pessoal ser transpassado pela essa imagem de corpo e você querer que o seu corpo orgânico seja fixado em algo imagético e real, ou talvez não irreal, mas extremamente nocivo para a sua existência física e mental e espiritual. Sim. Total. Isso acaba compensando um pouco, assim, uma certa fragilidade egóica, né? Porque se a gente for parar a pensar, assim, mais filosófica e religiosamente, a gente é o que a gente não tem qualidade. É mais ou menos, desculpa aí Deus, quando ele fala eu sou. A gente só é. Não tem uma qualidade, é apenas um ser. Então, nisso que a gente vai precisando de determinadas figuras e máscaras e personas para a gente estruturar aquilo que a gente está se distanciando da nossa essência. Então, a gente vive esse momento narcísico da gente ser o que a gente parece ser, o que está ali nas imagens, né? Então, realmente, você ter não só o corpo, mas o cabelo também, e o rosto. Tudo isso é o corpo, né? Todos esses detalhes para você se adequar
as demandas sociais, senão você se sente deslocado. E assim, a gente for até para parar para pensar também em questões de ambientes de trabalho, como existe uma demanda estética muito grande, né? A gente fala da demanda fitness e tal, overall, mas a gente for parar para pensar em determinados ambientes de trabalho que você tem que estar maquiado ou tem que estar de certa forma. Porque tem uma moralidade na estética que a gente não pensa muito, né? Que é aquilo que a gente estava falando, tem a ver com mérito também. Porque se convencionou pensar também que, hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, dietas, nutricionistas, academia, que estar dentro do padrão e ter um corpo bonito, etc. e tal, estar bonito é uma questão de mérito, é uma questão de se esforçar. Então, se você não se esforça o suficiente, você é uma pessoa moralmente debilitada, porque, né, você não está se esforçando o suficiente. Então, tem uma ligação dessa imagem com a moral também, que é muito esquisita, né? Mas que acontece. E, sei lá, para mim, já falei aqui também, acho que foi no episódio sobre feminismo, que o meu primeiro contato, assim, para despertar para o feminismo foi através dessa questão do corpo. Que eu tive... Tenho, assim, questões, mas melhorei muito. Eu fui uma criança gordinha, eu fui uma criança que sofreu bullying na escola por ser gordinha. Eu também. Ah, Melissa, Eu também, vocês tá? não têm lugar Eu de também. fala aqui nesse Que horrorosa! negócio. Olha, Ela meu usou pai... a carta do lugar de Eu fala. Ah, vou te dizer onde você vai enfiar essa carta. Todas magras e fitness, Até entendeu? meu Mas, pai amiga, me mas zoava. essa... Não, eu acho assim... Eu só queria pontuar o seguinte, que o mito é que existe um lugar a se chegar, porque eles sempre mudam Não, sim, a linha de chegada. Não, eu fui misma, né? E eu tenho questões com o meu corpo. Não, todas as mulheres têm questões com o corpo, assim. Tô brincando com essa coisa do lugar de fala, mas você vê conversando, né? Conversando com as suas amigas, todo mundo, mesmo quem é magro, vai ter uma questão com o corpo, porque... É enlouquecedor, é feito pra você sempre estar em dívida. E é isso que você tá falando, que é essa questão do mérito. Você não, se você tivesse mérito, você chegaria lá. Mas não existe um lá. Lá é sempre um lugar distante. É sempre Isso é cruel. uma insatisfação, né? Então, assim... eu hoje vejo fotos minhas adolescente, porque eu fui uma criança gordinha, mas aí, acho que, sei lá pelos 12, 13 anos, eu dei uma emagrecida, não passei uma adolescência gordinha, mas, e hoje vejo fotos, me acho magra, mas eu lembro de mim naquela época, no meu estado de espírito, eu tava o tempo todo me achando gorda. Eu tava o tempo todo absolutamente noiada com o que eu comia. E eu cheguei a, às vezes, ficar sem comer, porque eu ficava... Contando caloria, que eu lembro que você contava caloria. Eu contava caloria, eu ficava culpada se eu comia alguma coisa mais calórica, aí passava um dia inteiro, às vezes, sem comer. Isso depois que eu vim aqui pro Rio, assim. E cheguei, às vezes, a tentar vomitar pra poder... Porque ficava culpada também pelo que eu comia. Então, era uma noia, isso assim... Você emagrece, mas aquilo não sai de você. Aquela noia, aquele desespero com o corpo, não sai, fica. Então, por mais que eu estivesse magra, mais magra do que eu tô agora, eu tava me achando gorda. Eu tava noiada, eu tava angustiada com isso. E foi aí que foi o grande turning point, assim, pra mim, que eu li O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, e eu percebi o quanto de energia vital que eu tava gastando na minha vida, contando caloria e absolutamente angustiada com o meu corpo. E aí ela vai mostrando no livro, assim, como isso serve a uma estrutura. Essa insatisfação feminina com o corpo serve a uma estrutura de mercado. Lógico. Que lucra com isso, e é uma estrutura patriarcal também, que lucra com a nossa insegurança, com a nossa insatisfação. Então eu comecei a ver, mano, eu posso fazer tanto mais com a minha energia, assim, com o que eu tenho. E aí que eu acho que o meu processo foi um pouco diferente, porque nessa época, porque não tinha... Acho que das meninas adolescentes agora, que já tem esse movimento do body positive, porque para mim foi um processo de descentrar o meu corpo da minha subjetividade, de centrar essa preocupação com o corpo e da imagem do meu processo subjetivo, do processo da constituição da minha individualidade. Eu comecei a ver, eu tenho outras coisas
que fazem de mim uma pessoa interessante, além do meu corpo. Claro que o corpo vai ser sempre importante. É hipócrita também dizer, não importa. Claro que importa. Mas a partir dessa descentralização da minha imagem, do meu corpo, eu comecei a me perceber, inclusive, mais bonita a partir de outras coisas. E mesmo isso passou para minha imagem, eu acho, também. E claro que eu continuo com várias questões com isso. Eu não sou uma pessoa que posto muito minha imagem, minha selfie. Mas eu acho que esse é um pouco a cilada também da coisa do body positive, que eu respeito muito, assim, a coragem dessas mulheres, sigo muitas e me faz bem, efetivamente, ver cada vez mais corpos diversos sendo exibidos e colocados, mas eu acho que tem essa cilada de você continuar produzindo a sua subjetividade a partir da imagem. E se fala muito de como isso é subversivo, porque ao patriarcado, ao Instagram, ao mercado, tá lá. Mas, assim, o Instagram, ele quer que você produza imagens, seja elas quais forem. Então, enquanto você tá ali produzindo imagem, seja de um corpo gordo, seja de um corpo magro, você tá alimentando a máquina. Então, assim, não é tão... Assim, é muito subversivo, claro, para as mulheres, para essa estrutura patriarcal que criou esse padrão e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a gente tem que se atentar para essa cilada da produção de imagem, assim, que a gente continua atrelando a nossa subjetividade a isso, a afirmar um corpo. E eu acho que quando você... descentra isso um pouco, é muito libertador, assim. Eu acho que tem uma liberdade em você perceber a sua desimportância no mundo. Eu acho... E o que você está falando, eu acho que é simplesmente perfeito, porque você está trazendo um viés subjetivo para falar todos os temas que a gente abordou na nossa pauta quando a gente estava discutindo antes. Que no final das contas, é o processo. Cada um vai ter um viés subjetivo de como passar por esse processo, mas é o processo de você se sentir dona do seu próprio corpo, e se sentir dona do seu próprio corpo é talvez extremar de alguma forma. Mel falando que a gente já escutou várias vezes que ela se extrema nos exercícios, às vezes. Você falando dessa coisa do extremo de você ficar contando caloria, que teve uma época que você passou por isso, de tentar... se enquadrar num padrão. Eu, por outro lado, teve um momento da minha vida que eu falei, então o rolê é a beleza, é o corpo bonito, é ir all the way, o valor tá nisso aí, né? Eu mergulhei de cabeça. E aí eu fiz tudo. Eu botei aplique de unha, aplique de cabelo, maquiagem, fui em médico que me passou testosterona pra ficar mais durinha. Isso eu não fiz, mas eu entrei de cabeça nesse rolê. E aí, eu precisei entrar de cabeça nesse rolê para entender uma coisa básica, que se você entender isso em todos os aspectos da sua vida, vai mudar a sua vida, que nunca vai ser o suficiente. Não importa, se você tiver com o cabelo perfeito, o seu sorriso não vai estar perfeito. Se você tiver com o seu sorriso perfeito, você ainda vai estar acima do peso. Se você tiver com um corpo super magro, vai te faltar definição. Se você tiver definida, você não vai ter peito suficiente. Se você botar silicone, vai faltar. Sempre você vai ficar devendo, porque eles sempre vão mudar a linha de chegada. E tem alguém, se você tá pagando esse preço, se você tá pagando esse preço mental, esse preço energético, esse preço vital e esse preço financeiro, porque isso custa muito dinheiro, alguém está lucrando com isso. Então, eu acho que você, primeiro se sentir dona do seu corpo, saber que você pode fazer o que você quiser com ele, inclusive ultrapassar a regra. Aí você vai lá, ultrapassa o seu limite, que você só sabe onde é o limite. Quando você ultrapassa o limite, você dá 2 passos atrás e percebe que você não precisa disso. Você não precisa que o seu valor seja tão atrelado ao seu corpo, à sua imagem corporal, mais do que o seu corpo, que a gente está falando aqui, a sua imagem corporal. Você só não precisa. Você tem outras coisas. E aí, quando você chega e percebe que você tem outras coisas, que você é uma pessoa que é gentil, você é uma pessoa que é simpática, você é uma pessoa que é trabalhadora, você também percebe que a sua potência existencial vai além das suas características, inclusive as não físicas. Que beleza é potência. E potência é segurança existencial. É você sentir
a segurança e a firmeza da sua existência, de você estar presente no aqui, no agora, no mundo, nessa teia humana que nos liga. É confiança, né? Também, confiança. Confiar em você. E eu acho muito doido que essa coisa do discurso da autoestima também, né? Porque ele legitima um pouco os dois lados. Tem a coisa da cirurgia plástica, né? Que eu vejo muito uma coisa assim, mas se é pra minha autoestima e não sei o quê. Ou também no outro lado, né? De produzir a imagem a partir de um corpo que não é padrão, a autoestima. Mas aí eu volto na coisa de centrar e de perceber a sua desimportância, dar desimportância a essas coisas. Porque aí lembrei também de uma coisa, a primeira vez que eu fui à praia sem me depilar. Eu achei assim, meu Deus, todo mundo vai olhar pra mim e falar, olha a mulher cabeluda na praia, meu Deus. Aí eu fui na praia e não aconteceu nada. Ninguém ficou apontando pra mim e falando pelos, entendeu? E você percebe a sua desimportância. As pessoas não estão se importando tanto, assim, quanto você acha, com a sua própria imagem, entendeu? Então, você baixa um pouco, assim... Baixa a bolinha, baixa! Você baixa o ego um pouco, isso é libertador. Perceber a sua desimportância, que não é tão importante assim, sabe? Isso te libera de algumas coisas. E eu sei que, claro, tem mulheres que não se depilam, não depilam a axila e que, sim... tem olhares na rua, são apontadas, mas no fundo ninguém vai estar ali enchendo, vai te seguir, entendeu? E é menos importante do que a gente acha que sabe? É sobre paulatinamente tirando a importância desses signos e desses símbolos, né? De que um corpo é só um corpo. É um corpo, é o seu corpo. Eu acho, é o que você falou. Eu acho desbravador e brilhante mulheres que são apontadas como gordas, como feias, como não merecedoras, batendo no peito e falando, eu sou linda assim, eu sou gostosa pra caralho, eu sou dona dessa porra toda. Mas eu também acho que é a diferença, né, do body positive pro body neutral, que é esse outro movimento que tá surgindo, que também é importante pra caralho você tirar essa importância e falar... gordo, magro, alto, baixo, é um corpo. São diversos corpos. Ir pra praia e viver o seu corpo na praia sem precisar tirar uma foto. E mesmo que seja pra afirmar que o seu corpo tá bonito daquele jeito, vai viver o seu corpo. E se você quer tirar uma foto porque você quer exaltar a sua existência naquele corpo... show de bola, maravilhoso. É sobre o momento do seu próprio processo e você ter autonomia para guiar o seu próprio processo, sabe? Mas eu acho que você trouxe essa coisa da praia, que eu queria muito falar, porque eu acho que não é à toa que a gente fala do Projeto Verão, né? Eu acho que o ano inteiro o mito da beleza não é sazonal, né? O ano inteiro a gente vive essa pressão estética. Mas... evidentemente, tem o Projeto Verão. No verão a gente tem que ficar pelado, então tem que ser um pelado bonito, né? Aí vocês estão falando várias paradas, eu fico viajando aqui, né? Aí, cara, a gente for parar pra pensar, tipo, o belo não existe. O feio também não existe. Nada disso existe. O que diz que um pelo é feio? Nada. Você cresceu ouvindo isso, você acredita isso. Esses dias, por exemplo, estava conversando com uma... pelo na cabeça pode. Com uma moça, tipo assim, falando, nossa, que legal, você voltou a deixar seu cabelo cacheado, não? Eu não tenho coragem de ter meu cabelo assim. Então, olha só, né? Então, a gente fica... são crenças, né? Crenças limitantes de como meu cabelo tem que ser, como que meu corpo tem que ser. E, cara, se for parar pra pensar, isso é só uma ideia. Isso não existe em si, não tem um belo em si, não tem um feio em si, cara. Olha a natureza toda torta. Sim. Que é descolonizar o olhar, né? Eu acho que é um exercício diário também, né? De você tentar descolonizar o seu olhar e entender o que te atrai, o que você acha bonito numa pintura abstrata, sabe? Se você gosta mais de formas retilíneas, de formas curvilíneas, de coisas pontiagudas, de entender... É claro que você vai ser mais atraído por certas formas do que outras, mas o que é realmente autêntico do seu gosto e o que é um olhar extremamente colonizado, né? Você falou aí esse negócio da coragem do cabelo. Cara, eu lembro que eu trabalhando no Big Brother do ano passado, tinha do ano retrasado, talvez, não sei, em algum aí que eu trabalhei, tinha uma mulher gorda, arrísia, preta, gorda, e que ela falava que ela escutava muito isso.
você é muito corajosa porque você usa top, shortinho. Ela falava, não sou corajosa por causa disso. Não sou corajosa por existir no meu corpo, sabe? Coragem é quem tem que matar 2 leões por dia pra fechar o fim do mês, sabe? E peita racismo e não sei o quê. Eu sou corajosa por todas essas outras coisas, ela falava. E não porque eu ando de shortinho e top. Isso é ser quem eu sou, é amar o meu corpo do jeito que ele é. Isso não é coragem. Não é coragem eu sair na rua no meu próprio corpo, sabe? E eu acho que isso é algo interessante pra gente pensar, né? Por que a gente tem um padrão tão sufocante de como existir no nosso corpo? Por que é uma vergonha? Por que a gente precisa de coragem pra existir livremente no nosso corpo? Essa é uma pergunta louca. Assim, uma ideia que me veio aqui, cara, que eu já tô pensando há certo tempo, que a gente entende, o corpo faz parte da gente, da nossa autoestima, daquilo que a gente é, mas é só um fragmento, e ele pode mudar e decair a qualquer momento. O que a gente é, que não tem qualificação, a experiência de entrar em contato com um ser, sei lá, uma coisa meio indescritível, assim, coisa de gente doida que medita. Mas quando você sente o que você é um sentimento de plenitude muito grande, aquilo é inquebrável. Vamos pro Vipassana, gente. Eu acho que essa é a grande essência, assim, da dignidade. Então, como a gente vive também nessa cultura ocidental muito voltada para o campo material, para o campo superficial, com uma religiosidade muito frágil, são poucos momentos, para não dizer talvez a maior parte das pessoas, que não tem essa vivência do ser. De ter, não é nenhum contentamento, é um estado momentâneo, como tudo é, né? Dessa plenitude de ser. Porque o corpo é muito transitório, né? Sim. A gente tá caminhando para a morte todos os dias. O nosso corpo tá morrendo todos os dias. Ele tá decaindo, ele vai envelhecer, ele vai apodrecer. A gente trata o corpo como algo enfim, escultural, é o corpo escultural, não é o corpo orgânico. O corpo orgânico, ele muda todos os dias, então você vai envelhecendo, você tem que tratar o corpo como ele é, essa ligação com o elemento terra, sabe? Sim. De que tá morrendo e se transmutando, e que você vai engordar e vai emagrecer, e vai ter rugas e vai envelhecer, e isso é lindo, isso é potente, E sabe? se preocupar também, né? Tem a coisa do corpo saudável, e que há essa acusação, né, para as blogueiras que afirmam um corpo gordo, não, mas você não é saudável e tal. Primeiro que isso é muito relativo, você não tá com os exames ali da pessoa pra dizer se ela tá saudável. Como se distúrbio alimentar fosse saudável. Às vezes uma mulher tá super magra e tá, tipo, quilos, vomitando. Nossa, você tá ótima, amiga. 5 costelas aparecendo. Exatamente, você tá ali vomitando, passando mal, deixando de comer, e tá magra, então tá saudável. Isso é muito relativo. Mas se preocupar com o corpo nesse sentido de nutrir o seu corpo. Eu tenho, assim, tô passando por uma transição aí alimentar, tô muito mais ligada agora nessa questão de comida. Eu era totalmente não ligada nisso. Junk. Não era junk, mas assim, não me Era preocupava. junk, sim, tá? Não me preocupava tanto com essa questão de comida, e realmente tem sido uma preocupação recente, assim, de me preocupar com o que eu tô comendo, mas não mais nessa coisa que eu tinha das calorias e de quantas calorias eu tô comendo, mas do que eu tô me nutrindo, sabe? Nutrir o meu corpo. E não ficar noiada com quantas calorias tem, mas o que eu tô colocando pra dentro, né? Qual é a qualidade da comida que eu tô comendo? Cozinhar a minha própria comida, né? Isso faz parte de cuidar do seu corpo também. De se preocupar com o seu corpo nesse nível mais profundo. Porque essa nutrição, ela tá, como a gente falou, a gente é o nosso corpo também. Essa nutrição vai te dar energia, vai te dar, né, vai te proporcionar um estado de espírito que você vai estar mais produtivo, mas você nutriu o seu corpo para nutrir a sua existência. É para nutrir a vida, para nutrir a vida e não abdicar da sua saúde mental em prol de uma imagem corporal
escultural, de escultura, de dura, de algo irreal, sabe? E efêmero, né, cara? E efêmero, sabe? E não abraçar a realidade do seu corpo. Então, cara, a gente tá passando por um momento na humanidade em que tá rolando um fenômeno que as pessoas estão levando pros cirurgiões plásticos fotos delas mesmas com filtro de Instagram, de Snapchat, pedindo pra se transformarem em coisas que não são humanas, que não são reais. Ninguém tem a cara de um filtro, minha gente. Não, isso é muito preocupante, porque chega no nível da dismorfia, que é um distúrbio corporal. Você não consegue se enxergar como você é. Você não consegue ter essa visão. Realmente você está prejudicando a sua saúde mental num nível que você não tem mais capacidade de enxergar o seu corpo como ele é. Porque você não está mais enxergando a matéria. Você está enxergando uma imagem simulacro. Um simulacro, sabe? Você está enxergando um simulacro corporal no lugar de enxergar o corpo, que é o grande símbolo do elemento terra da alquimia, sabe? Então, é uma viagem muito doida que a gente está fazendo. Muito doida mesmo. Sim, e muito perigosa. E nós, assim, o corpo, ele pode ser algo que atrai, mas ele não é amado. Ninguém é amado pelo seu corpo. É amado pelo que é. Nossa, lacrou com isso agora. Podemos acabar o podcast aqui, agora. Você pode arrumar muitos matches no Tinder, pode ficar com uma galera no carnaval. Você pode ser desejado pelo seu corpo, sim, mas você nunca vai ser amado amado por ele. Até mesmo porque, assim, na verdade mesmo, a gente não é amado porque a gente é, mas sim pela projeção que joga em cima da gente. Mas, pra ficar, assim, um pouquinho mais suave... que não é espelho. Mas, assim, só pra ficar mais suave, realmente, no final das contas, a gente vai ser valorizado, amado pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos companheiros, pelo aquilo que a gente é, pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, pela nossa presença. Pela nossa presença. Eu acho que é muito isso, sabe? Descobrir como se sentir bem na nossa pele, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, porque isso é a nossa existência. Se a gente conseguir ter essa presença de existir seguro e confiante na nossa existência, e aí, infelizmente, sim, para se sentir seguro e confiante na sua existência, você tem que passar por todas essas fases de se entender como um ser corporal, e não imagem corporal, mas um ser que existe num corpo, que existe na sua mente, que existe na sua alma e que transcende tudo isso, sabe? E isso é um processo de uma vida inteira. E é um processo de uma vida inteira que a nossa sociedade insiste em fuder a nossa cabeça em relação ao nosso corpo. Isso é algo que, infelizmente, a gente não pode negar. Então, pra você que tá escutando, fala assim, ai, beleza, Ana, vocês estão aí teorizando pra caralho, entendeu? Falando todas essas coisas lindas que, no final, todo mundo pode concordar, mas quando eu acordo de manhã, no dia a dia, é difícil pra caralho existir num corpo, sabe? Existir no meu corpo, nessa sociedade, whatever, mas sabe? eu acho que pra todo mundo, assim, mesmo pras pessoas... E tem muitas dessas blogueiras que falam sobre body positive, falam isso, que não existe um estado de estar bem resolvida, que você vai se amar o tempo todo. Não existe isso. É um processo e vai ter dias que você vai acordar não se sentindo bem, não se achando linda e ok. E tudo bem, porque o centro da sua vida não é esse. Eu acho que, pra mim, é isso. Assim, você não pode fazer isso o centro da sua vida. Se amar é importante, é um processo que você vai construindo ao longo do tempo construindo a sua subjetividade. Eu acho que é isso, assim, construindo aos poucos a sua subjetividade, descentrando um pouco isso, e às vezes centrando, como eu falei, colocando o corpo no lugar dele, num lugar orgânico, de nutrição. Enfim, e nos relacionamentos, você falou a coisa de ser amado, né? Lembrei da coisa do ser atraente, do ser bonito, né? Que não existe... em inglês usa-se mais essa palavra, né? Uma pessoa atraente. É uma pessoa que... Porque atraente é atraente pra mim, não é pra você. Pode ser... A beleza é outra coisa. É uma coisa que é construída, de fato, socialmente. E eu acho também ingênuo, tipo, achar... vamos desconstruir todos os padrões, vamos ficar sem padrões. Sempre vai ter algum padrão. Assim, eu acho que algum nível de padrão vai ter. Porque a gente está sempre na cultura. Eu acho que me lembro isso também, de novo, que mesmo essa desconstrução, achar...
sei lá, acho que tem um discurso assim de vou colocar o meu olhar, vou desconstruir o meu olhar socialmente, vou achar o que de fato eu acho bonito. Não tem esse olhar super puro, sabe? Não tem. A gente está sempre dentro da cultura. Até a desconstrução é cultural. Uhum. Até achar hoje um corpo gordo bonito é uma construção cultural. Então, a gente está sempre dentro disso. O que a gente pode fazer é, como você falou, diversificar o nosso repertório estético, né? Descolonizar, sair desse lugar, né? Que foi construído realmente branco, europeu, né? Magro, mainstream, e buscar outros repertórios para construir o que é estético para você, o que é bonito. E é isso que dá para ampliar e construir isso de outras formas. Mas isso vai ser sempre dentro da cultura, não tem fora da cultura. Eu também acho. Outra coisa que eu acho que a gente pode fazer é acolher e abraçar as nossas feridas, porque elas estão lá, sabe? A gente nasceu nessa cultura opressiva do corpo, então você sempre vai ter feridas com relação ao seu corpo, seja porque você tá acima do peso, seja porque você não tem peito suficiente, seja porque o seu cabelo é assim, assado. Sim. Enfim, então abraçar isso, tentar bem arquétipo de Kiron, um curador ferido, sabe? De tentar descobrir a potência de carregar as suas feridas, sim, sabe? A gente tava falando da praia, de como você fica muito mais vulnerável na praia, porque é um lugar social, um lugar coletivo, em que você tá seminu, tá todo mundo seminu ali. E se você tá seminu, você tá mais vulnerável, você tá fisicamente mais vulnerável, psicologicamente mais vulnerável. Então é natural que não só as suas inseguranças corporais venham à tona, mas que quando você entra em contato com essas inseguranças, várias outras inseguranças venham à tona. Mas vulnerabilidade não é necessariamente uma coisa ruim. Então, talvez encontrar a potência de você estar coletivamente vulnerável e pensar que se você está vulnerável, talvez aquela pessoa que você está achando com um corpo foda pra caralho do seu lado também esteja se sentindo vulnerável. Nossa. Ela provavelmente também está se sentindo vulnerável. Sim, as bonitas sofrem muito, né, cara? Isso, não, assim, nunca tive esse sofrimento, mas, mas ouvi dizer porque, poxa, também, assim, imagina uma pessoa que tá ali dentro dos padrões de beleza da sociedade, sei lá, branca toda certinha. Ela acaba... Muitas pessoas relatam que, assim, elas têm uma insegurança nos relacionamentos porque elas acham que as pessoas só se aproximam pela forma que elas parecem ser, não por quem ela é, não consegue apreciar quem elas são de fato. Não, e qualquer mínimo detalhe já é o fracasso, né? Foi o que eu falei. Quando eu entrei nessa de vez, eu falei, então beleza, então eu vou ser mista, eu vou botar mega hair, unha postiça, ter o corpo do verão o ano inteiro. Não é o suficiente, porque aí você tem que fazer o clareamento dental, e porque aí você tá, sabe, tipo... Porque não vai ser suficiente. Então, você pode ter certeza que a comparação é o seu pior inimigo. Então, todas as pessoas estão se sentindo devendo, porque a estrutura é para você se sentir devendo. Então, talvez se conectar empaticamente com esse momento de vulnerabilidade coletiva que é a praia também possa ser uma potência. Eu tenho algumas sugestões também, né, Virginiana? Anotem aí, por gentileza. Primeiro, façam terapia, jovens. Tomem água e façam terapia. Essa é a dica básica. Assim, mas também sem dogmatismo. Ninguém vai ser salvo necessariamente de terapia. Tem muita gente que faz e continua a mesma porcaria de sempre, né? Cada um no seu processo, a existência, aquela coisa toda. Mas, assim, é um mecanismo muito interessante para a gente estar identificando nossas fragilidades egóicas, e todos temos, né? E começar esse exercício de se apreciar por outras coisas que não sejam apenas questões estéticas, como é seu corpo. Então, tá vendo quais características em você que você gosta, o que os seus amigos acham legal em você, a sua família, se você é uma pessoa gentil, se você é uma pessoa engraçada, se você é uma pessoa prestativa. Então, quais seriam suas qualidades que fazem de você uma pessoa amável que não tem nada a ver com o seu corpo? E numa outra instância ainda mais abstrata, você se reconhecer e se amar apenas por ser. Inclusive sem essas características que as pessoas apreciam e que você aprecia, que também não deixa de ser uma parcela de máscara da nossa persona, mas vamos por partes. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Acho que um bom primeiro passo, na boa mesmo, one-on-one,
se encara no espelho. Tira sua roupa e se encara no espelho, porque eu sei que às vezes a gente tem tanto medo de se olhar. Tem tanta mulher que há anos não se olha no espelho de corpo inteiro, mas se olha mesmo por 5 minutos, respira fundo e se olha, se encara. Porque depois do pavor do primeiro relance de olhar, você vai fazendo as pazes com quem você é. Você vai se encontrando, você vai recolando, fazendo uma colagem de quem você está vendo com quem você é e tirando essas imagens dismórficas que você projetou no próprio corpo, sabe? Então, tira a roupa e se encara no espelho. Aliás, faça isso, se encara inteira, entendeu? De vários ângulos. Olha debaixo do seu sovaco, entendeu? Olha a sua buceta, olha o dedão do seu pé. Olha o seu corpo inteiro, assim, sabe? De longe, aquela estrutura toda. Descubra quem você é fisicamente. Isso também é importante. Você não é um monstro. Eu tenho se certeza conecta que você com a não é um sua monstro. Nazaré interior. Passa ali no espelho e fala, gostosa. Gostosa. Mas cuidado, não Maravilhosa. se identifique demais pra não ficar narcisista. Exatamente, é não se identificar, né? Acho que isso é básico. Mas também construir... Jovens, construam o seu charme, entendeu? Porque isso é que é atraente, não é o corpo perfeito, não é... É o seu jeito de ser. Então, quanto mais verdadeiro eu acho você é com você mesmo, você vai construindo esse charme que é só seu. Exatamente. Já diria Paulo Leminski, entendeu? Diluir-me, deslanchar-me, até que depois de mim, depois de nós, depois de tudo, não reste mais do que o charme. E não resta mais o que falar, né? Não, a gente, assim, na Não. moral, terminando com Paulo Leminski, beijo, boa noite. Não, deixa eu terminar aqui com a cultura tosca. Eu vou citar Rimana. Rimana, que, enfim, ela faz umas historinhas com Barbies que eu acho maravilhosas. Tem uma coisa com Barbies. E numa das historinhas, a bonequinha fala, cara, ninguém tá aí pro seu tanquinho. A gente está se preocupando com boletos pagos, com dignidade e com respeito. Exatamente. É isso, mano. Exatamente. Sigam. E, cara, e no final é isso. Toda vez que você sentir que você tá pagando um preço da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde psicológica, pense, pra quem que eu tô pagando isso? O que que estão tirando de mim? O que que eu tô ganhando com isso? Vale a pena? Mano... Na moral, não vale a pena. A praia, vai tomar um banho de mar. Resumindo, o corpo do verão é o seu corpo, sabe? É o corpo que você vive. Viva plena, existencialmente segura de si, porque isso que é lindo, isso que é potente. Você existir e você trocar e não só pagar tudo que você tem, pagar a sua alma por uma imagem irreal, que simplesmente nunca vai ser e que vai para debaixo da suficiente. terra daqui a pouquinho. Sim. Tudo vira pó. Como diria a Rita Lee, tudo vira bosta. Também. Estamos cheios de citações hoje. Acabou esse podcast, Acabou. gente. Vai pra praia, sai da tela e vai curtir o verão. Beijo, Isso aí, gratiluz. Luz.